exceção para ninguém. E por fim, em Efésios 4, a partir do versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em Colossenses capítulo 3 e Efésios capítulo 4, a palavra se repete exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. A prática do amor está totalmente entrelaçada, está ligada ao perdão, à comunhão. Porque se dizemos que amamos a Deus, mas nós não amamos os irmãos, como a palavra do Senhor diz, nós mentimos e não praticamos a verdade. Porque quem pode, né, ou como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos os nossos irmãos a quem nós vemos? Ou seja, o mandamento de Deus é esse. É o que diz aqui a palavra do Senhor em 1 João, capítulo de número 3, a partir do versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então a palavra do Senhor é clara, né? O amor do Senhor, ele não é falado apenas, ele não é dito, não é apenas explicado ou ensinado, mas ele é vivido, ele é praticado, ele é exercido. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação. Ou seja, com obras, em atitude e em verdade. Ou seja, não com fingimento, não com mentira. É por isso que aqui em Romanos capítulo 12, inclusive uma palavra bem conhecida, né? Olha só o que diz aqui no versículo 9. O amor de vocês seja não fingido. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Tá vendo só? Por quê? Porque eu posso fingir que amo, mas na verdade não estar amando, né? E a palavra do Senhor diz o quê? Que quando nós dizemos que amamos, mas nós não, de fato, provamos isso é uma mentira. Que a palavra do Senhor, ela não está em nós. Por quê? Porque o amor, ele é prático, né? Deus, ele não exige perfeição, ele não obriga que sejamos perfeitos, apenas que a gente seja autêntico, ou seja, que seja sincero. Eu vou ter falha, você vai ter falha, né? Os irmãos vão ter falhas, porém o que Deus quer é que haja um esforço por parte do nosso coração em relação à obediência à sua palavra. Se eu me iro e eu deixo que aquela ira vire um pecado na minha vida, porque eu posso me irar, mas aquela ira pode ser apenas só um momento. É que nem uma fagulha, né? E daqui, em questão de segundos, de minutos, pronto, passou. Dentro de mim não tem nenhum queimor de ira, de raiva, não tem. Por quê? Porque eu já descartei aquilo. Mas se eu deixo que vire um pecado, eu acumulo aquilo, né? Eu guardo aquilo ali. E aquilo, a palavra do Senhor mesmo fala, né? Amargura, rancor, ódio, né? Divisão, vai gerar tudo isso, né? Mas
É como a palavra diz, eu li 2 vezes, né, Efésios 4 e Colossenses 3. Perdoem uns aos outros, assim como o Senhor